Daniel capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. E acima deles, 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Mas, assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiam encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal, nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Elá, Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deve baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, exceto a tua pessoa, ó majestade, será atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças a Deus diante do seu Deus Elá. Amém? Estamos aqui no livro de Daniel, um livro que particularmente tem tomado a minha atenção nesses dias. Eu tenho mergulhado nas profundezas daquilo que o Senhor fez através da vida de Daniel, através da vida dos profetas e homens de Deus que foram levantados ali no período do cativeiro babilônico. E é interessante observar aqui que a guerra que foi estabelecida por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, antes de Belsazar e antes de Dario, não era só uma guerra militar, era uma guerra cultural também. Como assim, Michel? A história conta e a palavra de Deus diz que Nabucodonosor ele investe 3 vezes contra Jerusalém, sendo que na 3ª vez ele destrói toda a cidade e destrói inclusive o templo. Mas para que o seu domínio fosse além de um medo pela força militar, Nabucodonosor é considerado pelos historiadores como um homem super inteligente. Então ele entendia que o domínio que se podia exercer sobre um povo era mais eficaz quando era exercido através da cultura. Então, a palavra de Deus diz que Nabucodonosor ele não só dominava militarmente os povos, como ele pegava jovens
de influência de famílias nobres e da família real, trazia para junto dele e educava aqueles jovens em toda a cultura dos caldeus, tá bom? Para quê, Michel? Para influenciar a fé e a cultura daqueles jovens. E eles influenciando a fé e a cultura daqueles jovens que eram influentes diante do seu povo, aquelas pessoas seriam os elos que influenciariam o povo todo na cultura babilônica ou na cultura dos caldeus. Tá certo? Você vê que Daniel, no capítulo 1, ele é levado ao cativeiro babilônico, tá certo? Esse é o primeiro ataque de Nabucodonosor a Jerusalém. Daniel, ele vai na primeira leva. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que mais conhecido para nós como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Né? Eles são levados na primeira leva. A palavra de Deus diz que eles eram jovens e os historiadores contam que eles deveriam ter ali na média de 15 anos de idade, porque a palavra diz que eles eram jovens e em idade para aprender, tá certo? E é interessante observar que o livro de Daniel é separado em duas porções. Do capítulo 1 ao capítulo 7, ele é narrado em terceira pessoa, e do capítulo 7 ao capítulo 12, ele é narrado em primeira pessoa. E o capítulo 7 é o capítulo que faz o elo entre as duas coisas. Só que o livro de Daniel sempre foi difícil de entender, porque ele é cronologicamente difícil de você chegar no lugar, porque ele foi escrito fora de ordem. Por exemplo, o capítulo 7, ele foi escrito antes e aconteceu antes do capítulo 5 e do capítulo 6, mas isso não muda para nós a nossa interpretação final, porque o capítulo 7 foi colocado ali apenas como um elo literário entre essas duas porções do livro de Daniel. Né? E o rei Nabucodonosor, ele quer dominar de todas as maneiras, porque ele sabe que dominando a cultura, ele vai ter um domínio muito mais fácil e muito mais amplo em cima daquele povo. Sabe? E hoje em dia nós vemos muito claramente que existe uma guerra cultural. Sabe para quê, Michel? Para que a cultura da igreja, do povo de Deus, a cultura daquilo que se sabe sobre o Senhor, a cultura daquilo que se fala sobre o Senhor, seja mudada. E através dessa transformação da cultura, né, mandamentos, tradições, sabe, ideias mundanas, seculares, ideias que são distantes de Deus, passem a habitar dentro do povo de Deus e passem a fazer parte de uma nova cultura que nós chamaríamos de igreja moderna. Sabe? Na Europa, nós já vemos os sociólogos chamando o período histórico europeu de pós-verdade ou de pós-cristianismo. Nós vemos que o liberalismo teológico ele invadiu as faculdades europeias, alemãs, algumas aqui na América do Sul, através do René Padilha e da teologia da libertação, da teologia da missão integral. Nós vemos que há uma guerra cultural para invadir e para mudar a cultura do céu. Só que deixa eu te dizer uma coisa, meus amados. A cultura do céu, ela não pode ser alterada por nada, porque a cultura do céu não está alicerçada em valores que são perecíveis, mas a cultura do céu está alicerçada na própria pessoa do Senhor, na própria pessoa de Deus. E Ele é imutável, e Ele é santo, e Ele é poderoso, e Ele é aquele que diz o certo, diz o errado, diz o sim e diz o não. Nós vemos, por exemplo, que em Daniel capítulo 1, eles já começam logo tentando mudar o nome deles. Sabe? Daniel, que queria dizer Deus é meu juiz, recebe um nome que se chama Beltesazar, que quer dizer Bel proteja a sua vida. E esse Bel aqui não é a Bel da igreja, não. Esse Bel era um deus babilônico. O que é que eles estavam querendo dizer aqui? É que, olha, Deus, esse Yahvé aí não é juiz sobre você. Nós vamos mudar o seu nome, porque aquele que protege sua vida é um Deus babilônico. Eles fazem a mesma coisa com Ananias, que queria dizer Yahvé misericordioso, e mudam para Sadraque, que quer dizer amigo do rei. Eles pegam Misael, que quer dizer ninguém se compara a Deus, e mudam para Mesaque, que quem é como Deus, lua.
ninguém se compara ao Deus Lua, ninguém se compara ao Deus babilônico. Eles estão começando essa mudança até pelo nome. E você pode ver que uma coisa que pode parecer muito simples, através da cultura dos babilônicos, daquilo que Nabucodonosor fazia, sabe? É uma mensagem muito clara de que, olha, agora vocês vão viver uma nova vida, sobre uma nova cultura, sobre novos costumes, sobre novas ideias, e nada de Deus é meu juiz, nada de Yahvé é meu socorro, nada de Yahvé é misericordioso. Agora, no nome de vocês, nós vamos colocar os deuses babilônicos. Mas sabe o que é mais interessante? É que isso não foi capaz de mudar quem eles eram por dentro. Porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias carregavam a cultura do céu. Eles estavam cheios da cultura de Deus. Eles estavam cheios daquilo que o Senhor tinha feito na vida deles e alicerçado na vida deles. Como nós já falamos aqui, a cultura oral de Jerusalém, dos judeus, na verdade, era muito forte. E através disso, as tradições eram passadas e aqueles homens, apesar de serem muito jovens, estavam carregados de certezas que nem Nabucodonosor e nem ninguém poderia abalar, sabe? Em Daniel, no capítulo 1, no versículo 5, Nabucodonosor, ele manda que eles coloquem para esses que foram levados cativos, uma porção das melhores iguarias da sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. E eles passariam por um treinamento que levaria 3 anos e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. E aí você pode pensar, Michel, mas amém, glória a Deus. Esses caras, apesar de prisioneiros, eles estavam recebendo um bom tratamento, eles estavam recebendo, sabe, um cuidado da parte daquele rei. Mas na verdade, meu amado, nem tudo que tem cara de bom é bom. Nem tudo que parece legal é legal. Você poderia estar dizendo, olha, o rei estava tratando bem e tal, mas lá no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, olha o que Daniel diz. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa do rei. Daniel estava dizendo assim, olha, isso pode até ter cara de bom, olha um banquete, as iguarias, o vinho, o mesmo vinho que é servido na mesa do rei, mas o rei está fazendo isso para me convencer, para me amolecer, e eu não me tornarei impuro. Daniel está tomando uma posição naquele momento e está dizendo, eu não me tornarei impuro. E deixa eu te dizer algo, tudo que tem o potencial de nos tornar impuros, de nos afastar de Deus, de nos colocar longe da sua presença, deve ser rejeitado, meu amado. Pode ter cara de bom ou pode ter cara de ruim. Se te afasta de Deus, tem que ser rejeitado. Sabe? Acho que semana passada Abel pregou e Abel falou sobre isso. Nós estamos alinhando toda a nossa renúncia naquilo que tem cara de pecado e naquilo que é pecado. Mas é como eu costumo dizer, meu amado, largar o pecado é a obrigação dos filhos de Deus, daqueles que entenderam que o Espírito Santo habita neles e lhes deu a capacidade de vencer o pecado. Mas para aqueles que entenderam que Deus é o tudo de todos e de tudo, largar todas as coisas é o que faz sentido diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão belo, diante de um Deus tão amoroso, tão magnânimo. Sabe, Deus não quer 1% de mim, Ele não quer metade de mim, Ele não quer 99% de mim. A morte de Jesus na cruz do Calvário, o sacrifício, a humilhação, as chicotadas, os pregos e os cravos foram para alcançar 100% de mim, 100% do meu ser, 100% da minha vida. E Deus não me aceita perder, entre aspas, porque Deus não perde, mas Ele não aceita me dividir nem com aquilo que tem cara de bom. E tem muitas coisas que têm cara de bom, que estão roubando as pessoas de estar profundamente alicerçadas na presença de Deus. Por que, Michel? Porque culturalmente nós fomos alicerçados e
Nós crescemos ouvindo coisas como, é o jeitinho brasileiro, mas não é bem assim não, mas aquilo é muito radical, mas aquilo é assim assado, mas se o pastor errou, eu também posso errar, mas se aquela igreja não diz isso, eu também posso, mas meu amado, deixa eu alicerçar algo sobre a sua vida e liberar algo sobre a sua vida nesta noite. Nós não andamos pela cultura da terra, não andamos pela cultura do Brasil, não andamos pela cultura de Fortaleza, nós andamos pela cultura do céu e temos que continuar andando pela cultura do céu. E quando oferecerem banquetes para nós, que tem cara de coisa linda, de coisa boa, mas que vai tirar a nossa pureza, que vai nos afastar do Senhor, nós temos que dizer não. Tudo que nos torna impuro e nos afasta da presença de Deus está rejeitado em nome do Senhor Jesus. É assim que aqueles que andam com a cultura do céu alicerçada dentro deles agem e fazem. E tem muitas coisas que a gente faz, meu amado, que não tem nada a ver, que nós fazemos simplesmente porque é cultural ou porque nós crescemos vendo e nós crescemos ouvindo. É o que eu falei, acho que foi para Amanda um dia, nós falamos sobre essas questões dos animais e tudo, né? Essa questão que tem sido muito levantada nesses dias, e os animais eles têm que ser protegidos sim, amém? Mas nós temos que entender uma coisa, culturalmente, o nosso animal sagrado, entre aspas, é o cachorro, o gato, amém? E nós estamos aqui protegendo os cachorros e protegendo os gatos e tal e tal. Só que aí no sábado e no domingo a gente tá comendo a carne da vaca e do boi. Michel, quer que isso tenha errado? Nada. Mas eu quero falar de cultura nesta noite. Se você for para a Índia, lá os animais sagrados são as vacas. E são esses animais que lá são protegidos. E lá, no Oriente Médio, China, aqueles lugares, eles comem cachorro. Meu Deus! Cultura! Você está entendendo? Tudo e muitas das coisas que formam o nosso pensamento e a nossa ideia é cultura. Você nasceu no Brasil e está protegendo os cachorros e cria os cachorros. Se você nascesse na Índia, você ia proteger as vacas. Se você nascesse na China, no Japão, você ia comer escorpião e barata. Tudo isso por uma questão cultural, meu amado. Mas o que nós não paramos para fazer nos dias de hoje é perguntar. Olhar no espelho e perguntar, meu Deus, independente da cultura, do meio que eu fui criado, o que é que eu gosto? O que é que diz respeito à minha identidade? O que é que Deus colocou dentro de mim? Independente do que as pessoas dizem que eu tenho que fazer porque eu sou brasileiro, eu tenho que gostar de futebol, que eu tenho que gostar de samba, que eu tenho que gostar disso e daquilo, o que é que me faz, florescer na identidade que Deus me deu? E nós não temos coragem, porque nós não temos coragem de desafiar a cultura. Esses homens, eles estavam aqui desafiando a cultura babilônica por causa da cultura do reino de Deus. Porque a cultura do reino de Deus, ela tem que permanecer nos seus filhos. Eu costumo citar exemplos que são exemplos bestas, sabe? E tem um ditado que diz que o profeta só dá o que tem, meu amado. E eu quero liberar sobre a sua vida, porque isso é muito bem esclarecido na minha vida. Eu fui um adolescente que estava todo mundo, escutando um tipo de música, porque era a música da moda, e adolescente gosta de estar em grupo, e eu estava escutando a minha música que eu gostava. Eu não queria ir para os mesmos lugares, eu queria, eu estava assim, o que é que eu gosto? Eu sou o cara que come sanduíche de garfo e faca, e fica todo mundo dizendo, não se come sanduíche de garfo e faca. Não se come você. Eu posso comer, porque não tem nada errado com isso. Tá aqui, eu guardo os meus livros deitados, tá vendo? Ninguém guarda os livros deitados. Por que tu guarda os livros deitados, Michel? Porque eu posso. Porque guardar deitado e guardar em pé não faz diferença. Você está entendendo? Eu aprendi que em Deus eu posso escolher uma roupa preta, azul, vermelha, porque cor não tem nada de especial, porque um jeito de comer não tem nada de especial, porque eu posso, porque independente do que a maioria faz, eu posso fazer. Você está entendendo? Eu levo muito a sério o que a minha mãe me dizia quando eu era criança. Eu não sou ninguém, nem sou todo mundo. Glória a Deus. O que é que você está dizendo com isso, Michel? É que se o mundo está indo em uma direção, eu não preciso ir na direção que o mundo está indo, porque todo mundo está indo.
Eu preciso ficar na direção que Deus me deu, na direção bíblica, na palavra de Deus. Mesmo que eu me pegue sozinho nesse caminho, eu preciso permanecer com o Senhor. Eu preciso permanecer com a sua palavra. Mesmo que todas as instituições dessa nação trilhassem um caminho diferente da palavra, eu preciso entender que eu preciso permanecer na palavra. Eu preciso permanecer naquilo que Deus me disse. Eu preciso permanecer nos seus decretos. Eu preciso permanecer no seu amor. E isso não se negocia. E isso não se barganha. E isso não tem jeitinho, não tem cultura, não tem nada. Em nome da cultura, meu amado, deixa eu escandalizar um pouco vocês. Em nome da cultura, tem países inteiros que as igrejas bebem e fumam, porque lá culturalmente é permitido. Meu Deus, eu não quero saber da cultura da Alemanha, da Espanha, da Itália, sabe? Se for para me entender dessa cultura, para evangelizar e chegar lá, imprimir a cultura do céu, amém. Mas se for para viver de acordo com a cultura da terra, eu não posso viver assim. Eu tenho que viver de acordo com a cultura do céu. E Daniel diz aqui, Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro. Nós precisamos decidir no nosso coração, não nos tornar impuros. E, Michel, tá certo. E o que é que isso gerou na vida de Daniel? Problema, cara. No versículo 12, a palavra de Deus diz, no capítulo 1, certo? Peço que te faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando apenas legumes para comer e água para beber. Daniel estava dizendo assim, olha, eu não quero comer dos manjares do rei, eu não quero beber do vinho, nem que para isso eu só coma legumes e beba água. Você está entendendo? Nenhum preço é alto demais para manter a pureza, para manter a santidade, para manter a cultura do reino intacta dentro de nós. Daniel estava dizendo aqui, olha, vocês podem até mudar meu nome, mas me tornar impuro, me afastar do meu Senhor, nunca, 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 nunca. Nada é difícil demais para que nós preservemos a santidade e a pureza que o Senhor colocou dentro de nós. Nada é difícil demais para que a gente guarde o maior tesouro que existe em todo o universo, que é a presença de Deus, que é o seu Espírito habitando dentro de nós, meu amado. A cultura babilônica, ela, sabe, Nabucodonosor queria infiltrar a cultura babilônica. Depois Dario tentou fazer isso, depois Ciro tentou fazer isso, sabe? Mas glória a Deus, que Deus sempre levantou homens que preferiram guardar aquilo que é do céu, do que se apegar àquilo que é da terra. E deixa eu dizer algo sobre a sua vida. É a nossa vez, é a sua vez de levantar a sua voz e dizer assim, olha, nós guardamos a cultura do céu, porque a cultura dos homens ela passa, mas a cultura de Deus ela permanece para sempre. Oh Jesus, nós precisamos andar desse jeito. E sabe como Deus responde a isso? Deus responde abençoando eles. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, com uma especial sabedoria e inteligência. Sabe, quando nós nos posicionamos, Deus responde. E no... Tá, Michel, então foi só isso que eles passaram? Não, no capítulo 2, a palavra de Deus diz que o rei tem um sonho que o perturba sobremaneira, o qual ninguém conseguia desvendar. E a palavra de Deus diz que o rei enfurecido manda matar todo mundo. Inclusive Daniel e os outros três. Mata todo mundo, porque alguns dos sábios místicos e magos que tinham lá no reino, eles disseram para o rei, olha, esse sonho aí ninguém pode desvendar ninguém. Aí então o rei disse assim, então manda matar todo mundo. Manda matar, manda matar, manda matar. Aí tá lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias, numa terra distante, fora da sua cultura, fora do seu povo, fora da sua família, sabe, com o cara que destruiu a cidade deles e agora diante da morte. Você sabe o que é que Daniel faz, meu irmão? Oh, meu Deus, isso é lindo demais. Quando Daniel sabe do decreto do rei
para matar todo mundo, todos os magos místicos, sábios. Sabe o que é que Daniel faz? Versículo 17 do capítulo 2. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorreu a seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia, diante da morte. Sabe o que é que Daniel faz? Daniel dá um jeitinho, Michel. Oh, meu Deus, Daniel cria uma interpretação. Daniel ora. Daniel chama os seus amigos para orar, porque a cultura do reino, ela tem a oração como um dos seus pilares. Daniel, diante da morte, ele não decide fazer outra coisa não, meu amado, dar um jeitinho, se adaptar, não, é oração. E Daniel ora, porque Daniel, ele continua se movendo pela cultura do céu, e você sabe o que acontece? Deus responde, versículo 19, então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite por meio de uma visão. Daniel louvou ao Deus dos céus, dizendo em aramaico: seja bendito Elá, o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força a ti pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Deus se revela a Daniel naquele momento de profunda angústia, naquele momento de morte, porque Daniel antes se posiciona para orar, amado. Antes de Daniel ter uma resposta, antes de Daniel ter um sinal, antes de Daniel ter uma visão, Daniel se posiciona para orar. E nós precisamos nos posicionar para orar. Antes, nós estamos esperando o céu abrir e vir a voz do Cid Moreira e dizer: filho, chegou o tempo de orar. Não, meu amado. Os filhos de Deus que se movem pela cultura do céu, eles oram porque é da vida deles orar. Porque faz parte da vida deles orar. Porque faz parte da vida deles estar com Deus. Porque faz parte da vida deles compartilhar com o Senhor tudo que acontece, as suas dores, as suas angústias. E sabe o que acontece? É que quando Daniel tem a revelação do sonho, e Daniel vai chegar diante do rei e diz assim: olha, eu entendi, Deus me disse o que esse sonho significa. Sabe o que Daniel faz? No versículo 24 do capítulo 2, ele diz assim: então Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou: não mates os sábios da Babilônia. Leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Daniel interpreta o sonho. Amém? Daniel podia ter chegado diante do rei e ter dito assim: olha, interpretei o sonho. Eu estava orando com Azarias, Misael e Ananias. Interpretei o sonho, salva nós e mata o resto. Mas isso não é cultura do reino. Isso não é como os filhos de Deus se movem. Quando Daniel recebe uma resposta, Daniel se coloca na frente de todos que iriam morrer. E Daniel diz: não mata ninguém, eu tenho uma resposta. Daniel intercede por todos. Sabe, os filhos de Deus precisam entender que quando algo de Deus é entregue nas suas mãos, não é para ele próprio, mas é para o coletivo, é para o todo, é para a igreja, é para o povo, é para nós. A vitória não é minha, a vitória é nossa. O milagre não é meu, o milagre é nosso. A busca não é minha, a busca é nossa. E Daniel se coloca ali e diz: não mata ninguém, eu tenho uma resposta, não mata ninguém. E a palavra de Deus diz que Daniel aponta para Deus. Versículo 28, olha o que Daniel diz: contudo existe um Deus no céu, capaz de revelar todos os mistérios. Foi Elá, Deus, meu Deus, olha que coisa linda, que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram assim. Aí Daniel conta. Mas sabe o que Daniel diz? Olha, não fui eu, foi Deus, Deus do céu. E esse é mais um aspecto da cultura do reino, meu amado. Aqueles que andam na cultura do reino não apontam para si mesmos, não apontam para o seu próprio ministério, não apontam para os seus próprios dons, mas sempre apontam para Deus. E esse é um jeito muito eficaz de você reconhecer
Quem não está andando na cultura do reino, na cultura do céu, são homens que não apontam para Deus. São homens que dizem, vem, a bênção está aqui. Vem que eu vou falar para você tudo o que vai acontecer. Vem porque se você andar comigo, você vai mudar a sua vida. Não! É Deus quem faz, é Deus quem revela, é Deus quem interpreta. É Deus, Deus e Deus. E nós precisamos continuar apontando para o Senhor, meu amado. Porque os falsos homens de Deus com H minúsculo e D minúsculo, eles estão apontando para si mesmos, para os seus ministérios e para as suas igrejas. Mas os verdadeiros homens de Deus, aqueles que andam agarrados à cultura do céu, eles dizem, foi Deus. Foi Deus que fez. Foi Deus que disse. Foi Deus que revelou. Se Deus não tivesse se movido, meu amado, você estaria perdido, porque eu não posso fazer nada por você. Porque não é andando comigo que você vai mudar simplesmente, porque é também. Mas é você aprendendo a andar com Deus, é você aprendendo a ouvir Deus, é você aprendendo a viver com Deus, é você aprendendo a se relacionar com Deus. Daniel estava apontando, ó Nabucodonosor, estou aqui com revelação, mas não fui eu, foi Deus. Eu só sou o canal que ele está usando. E você sabe o que isso gerou? Adoração. Glórias a Deus. Por quê? Porque a cultura do céu, ela gera adoração, ela gera glórias a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, capítulo 47, versículo 47 do capítulo 2. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou, verdadeiramente, o vosso Deus é lá, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Isso é o rei da Babilônia falando, presta atenção. E o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar o mistério dessas minhas visões. Então o rei exaltou a Daniel, ele deu muito valioso presente e designou o governador de toda a Babilônia. Aquele episódio gerou glórias a Deus, meu amado. Um ímpio, um cara que vivia em outra cultura, agora estava glorificando a Deus. E se você ler o livro todo, você vai ver que ainda nesse momento, né, não de forma constante. E o verdadeiro movimento do reino, o verdadeiro movimento de quem anda no reino, ele gera glórias a Deus. Se o movimento gera glória ao homem, se o movimento gera glória ao ministério, se o movimento gera fama humana, esse movimento muito provavelmente está fora da cultura do céu. Porque a cultura do céu, ela tem uma função, que é gerar glórias a Deus em todas as coisas. E o livro segue no capítulo 3. Nabucodonosor manda construir uma imagem de ouro. O homem não aprende, é teimoso. E ordena a todos que deveriam adorá-la de joelhos, com o rosto em terra, prostrados. Se não aconteceria o que, Michel? Senão eles seriam jogados numa fornalha em chamas. Você sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que todo mundo se dobra. Mas de repente aqueles que estavam perto do rei, os sábios, eles olham e veem 3 pessoas em pé. Gênesis, onde é que eu tirei Gênesis? Daniel, capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus diz, contudo, alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não fizeram caso de ti e nem das tuas ordens. O rei, neles não cultuam os teus deuses, também pouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. 3 homens que foram confrontados na sua cultura, foram confrontados na sua adoração, confrontados na sua fé. E todo mundo, se ajoelhou. Você acha que eles eram os únicos judeus que estavam naquele lugar? Não. E tinha um povo que já tinha se aculturado da cultura da Babilônia, por medo, por conveniência, por facilidade. Já estavam lá. Um Deus de ouro, tá bom, vou só me dobrar aqui. Depois eu me levanto. Daqui a pouco eu chego para Deus e peço perdão. Mas não funciona assim, meu amado. Na cultura do céu, ou é tudo ou é nada. Como diz o Bonhoeffer no seu livro Discipulado. A salvação não nos custa nada, mas o discipulado nos custa tudo, porque Deus nos quer por completo. Deus nos quer por completo. E aqueles homens, eles dizem, não, vamos nos dobrar. A palavra de Deus diz que o rei fica furioso.
mandando chamar, e depois o rei questiona eles e diz assim: vocês não vão se dobrar? Como? Diante do meu decreto? Ou vocês vão se dobrar, ou então eu vou jogar vocês dentro da fornalha ardente. Então aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se dobram. Não se dobram, não se dobram, não se dobram. E o rei fica furioso, furioso. A palavra de Deus diz que ele fica tão furioso que ele diz assim: aqueçam a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Porque se esses caras não se dobrarem ao ídolo, não se dobrarem ao ídolo de ouro que eu fiz, eu vou jogar eles lá dentro. E você sabe o que mais me surpreende nesse texto? E é de chorar isso aqui, cara. É a coisa mais linda do mundo, é a resposta deles. No versículo 16 do capítulo 3, olha o que eles dizem. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus é lá, a quem cultuamos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Só que aí vem o 18. Contudo, se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Que coisa maravilhosa! E essa tem que ser e deve ser a resposta dos filhos de Deus, daqueles que andam na cultura do céu, diante de todas as situações adversas. Qual é, Michel? É que morrendo ou vivendo, não negaremos o nosso Deus. Recebendo o livramento ou não recebendo, não negaremos o nosso Deus. Escapando ou não escapando, não negaremos o nosso Deus. Vendo o milagre ou não vendo o milagre, não negaremos o nosso Deus. Nós não nos dobraremos diante dos deuses desse mundo, independente se virá o livramento ou se não virá, porque nós não amamos o Senhor por causa do livramento, nós amamos o Senhor por causa de quem Ele é, e ponto final, e acabou. E esses homens, eles disseram que para o rei: olha, pode fazer o que quiser, a gente pode até morrer daqui a pouco, mas nós não vamos adorar outros deuses. E essa tem que ser a resposta do nosso coração. Nós não podemos amar o Deus do livramento, nós não podemos amar o livramento acima do Deus do livramento. Nós não podemos amar, sabe, o Deus do milagre, o milagre acima do Deus do milagre. Nós não podemos amá-lo mais ou menos por causa das circunstâncias, independente daquilo que é proposto para nós, sabe? Independente daquilo que a cultura quer nos colocar, independente daquilo que os homens querem dizer. Ah, meu Deus, tudo que exigir de nós a adoração deve ser rejeitado, porque nós só temos um Deus, e Ele é o único que a gente se prostra, adora de joelhos, é o único que a gente coloca o rosto em terra prostrado. É o Senhor, e é por causa do Senhor. E eu acho lindo quando eles dizem: olha, nós não vamos nos defender diante de ti. Nós temos quem nos defenda. Meu Deus, e nós precisamos aprender isso, meu amado. Sabe, eu fico meio incomodado com gente que se justifica demais. Faz as coisas diante de Deus, que o teu sim seja sim e que o teu não seja não, e segue o caminho e deixa Deus te justificar, amado. Em nome de Jesus. Sabe? Michel, mas o que é que as pessoas... Não interessa. Sendo falado mal, sendo falado bem, reputação boa, reputação ruim, você sendo inocente aos olhos de Deus é o que importa. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eu prefiro chamar de Ananias, Misael e Azarias, eles estavam dizendo diante do rei: pode nos jogar na fornalha, porque se a nossa carne queimar, não tem isso na Bíblia não, eu estou dizendo, se a nossa carne queimar, o cheiro que vai subir é de adoração, porque nós não nos dobraremos diante dos deuses da Babilônia, diante dessa estátua aí que você fez. E que seja assim a nossa vida, que a nossa adoração não esteja em negociação, meu amado. Sabe, que a nossa integridade não esteja em negociação, que a nossa fidelidade não esteja em negociação,
podem nos colocar o que for, nos exigir o que for, podem colocar em xeque a nossa vida, a nossa reputação, tudo. Nós não podemos nos dobrar diante da cultura desse mundo, diante dos deuses desse mundo, diante das exigências desse mundo. Deixem nos chamar de rebelde, desobediente, do que for. Se nós formos obedientes a Deus, meu Deus, isso é que importa. Isso é o que importa. E sabe o que acontece aqui? Meu Deus. Deus entra lá, na fornalha com eles. E o relato bíblico diz, do versículo 24 ao 27. Mas logo... Amém? Pausou? Voltou? Glória a Deus. Jesus entrou lá na fornalha com eles. Meu Deus, olha o que o texto diz. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou seus companheiros. Não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam, sim, ó rei. Então o rei exclamou, pois então vede isto. Há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem. Estão ilesos. E o 4º homem, parecido com um filho dos deuses. Apressadamente Nabucodonosor se aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque, Abidnego, servo de Elá, o Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego deixaram a fornalha e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Meu Deus, olha que coisa linda! Michel, é um milagre. Amém, meu amado. Mas o que esse texto me diz é que antes do milagre tem um posicionamento. Então o milagre que você está esperando e que não chega, pode estar nesse posicionamento que você não está tendo diante de Deus. Você quer o milagre e não quer o posicionamento. Você quer o milagre e não quer a renúncia. Você quer o livramento e não quer, se entregar e estar disposto a morrer por ele. Não é assim que funciona na cultura do céu, meu amado. Não é. Deus operou esse milagre na vida desses homens. Por quê? Porque esses homens eram mais especiais? Não, é porque o nome dele ia ser glorificado. Sabe o que a palavra diz nos versículos seguintes? Então Nabucodonosor exclamou, bendito seja Elá, Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que depositaram toda a sua confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus. Diante destes acontecimentos, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto, de fato, não existe outra divindade que possa livrar os seus servos dessa maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego e fez prosperar na província da Babilônia. Você sabe o que aconteceu aqui? Essa disposição de Sadraque, Mesaque e Abidnego de morrerem ao invés de adorarem a outros deuses, de preferirem morrer do que ter que se dobrar a um Deus estranho, gerou, uma bênção que atingiu todo o povo judeu. Porque durante todo o reinado de Nabucodonosor, ninguém podia mais perseguir os judeus por causa da adoração ao Deus verdadeiro. Meu Deus, o verdadeiro milagre, ele glorifica a Deus e ele gera frutos pro coletivo. Gera frutos pro todo, Porque foi abençoado ali, inclusive, quem se dobrou por causa do testemunho de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E é uma coisa que eu costumo falar, e eu tenho falado todas as vezes, meu amado, é que nós precisamos, mais uma vez, trazer de volta o verdadeiro sentido do que é testemunhar.
Sabe? Testemunho não é você subir no altar e contar para todo mundo os seus pecados, cheio de orgulho, porque quando você era do mundo, você era o cara que mais bebia, mais fumava, mais pegava mulher, mais não sei o quê. Em nome de Jesus, testemunho vem da palavra martíria ou marturo, e quer dizer sofrer por Jesus, que quer dizer, sabe, levar no corpo as marcas. É isso que quer dizer testemunho. E esses homens aqui, sabe, testemunharam do Deus verdadeiro, testemunharam do Senhor, testemunharam daquilo que Deus significava para eles. Eles dizem: eu prefiro morrer, ser martirizado, do que adorar outros deuses e largar Deus, sabe, em nome de Jesus. Michel, quer dizer que aquilo que a gente viveu e vive não pode ser usado para a glória de Deus? Por exemplo, que eu era um cara que bebia e agora não bebo mais? Pode, cara, mas de forma mais pontual, sabe? De forma, você está aconselhando um alcoólatra e você, cita o exemplo, eu era como você e tal. Mas no altar, meu amado, o altar a gente fala de Jesus, o altar a gente fala de vida, o altar a gente fala de testemunho, o altar a gente fala do Evangelho, em nome de Jesus. E nós precisamos aprender a testemunhar mais uma vez, sabe? Porque por causa dessa cultura que foi criada dentro da igreja, eu conheço pessoas que nunca beberam, nunca fumaram, nunca se prostituíram, que ficam frustradas. Por quê? Porque a cultura da igreja diz que elas não têm um testemunho. Você está entendendo, gente? O quanto que isso é prejudicial? Pessoas que estão guardadas a vida inteira na presença de Deus, que têm vergonha porque não pode chegar no altar e dizer que bebeu e que fumou. Meu Deus, nós precisamos mudar, tirar essa cultura, sabe, desprezível, e trazer a cultura do céu para a igreja, onde testemunho, na verdade, é aquele que se guardou para o Senhor, aquele que se guarda, aquele que guarda a pureza, aquele que guarda a santidade, sabe? O que mudou, ele vai contar da sua vida para frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a mensagem que nós estamos passando para os mais jovens é que, não, vocês podem ficar no mundo aí um pouquinho, sabe? Porque vocês têm curiosidade, também porque vocês têm que ter um testemunho. Tem que ter algumas coisinhas para contar. Misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Que se levantem testemunhos de homens puros, de homens que foram guardados, de homens e mulheres que estão na presença de Deus, preservando a pureza, preservando a santidade, de homens e mulheres que estão na presença de Deus com a cara enfiada na palavra de Deus, meu amado, de homens e mulheres que estão com os joelhos no chão e o rosto no pó, adorando ao Senhor. Michel, mas sabe, até agora eu levei minha vida de forma errada, pois se arrependa, seja lavado pelo sangue de Jesus, e começa a levar uma vida nova a partir de hoje. E construa um testemunho em Jesus. Construa um testemunho, sabe, de conhecer Jesus, de intimidade, de chegar diante das pessoas e dizer: olha, Deus me falou quando eu estava no meu quarto orando. Eu acho lindo. Eu acho lindo quando o pastor vai pregar, que ele diz: hoje eu estava orando pela palavra. Cara, isso é testemunho, meu amado. Isso é testemunho. Sabe, Deus me falou sobre você e Deus me disse. Sabe, Deus é assim, Deus é assado, a presença de Deus, a palavra de Deus, oh, aleluia, é isso. Uma nova cultura que precisa nos alcançar. E eu quero chegar e adentrar aqui no final da mensagem, sabe? Muitas vezes nós precisamos de renovação, sabe? E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu escutei num filme esses dias. Que o personagem do filme dizia assim: chegarão tempos difíceis em que nós teremos que escolher entre aquilo que é certo e aquilo que é fácil. Fácil é continuar do jeito que está. Fácil é continuar fazendo o que a gente é acostumado a fazer, porque aprendeu fazendo, porque viu os outros fazendo, porque todo mundo faz, e quando a gente faz também é aceitável. Esse é o fácil. O difícil é nós irmos para frente do espelho com a palavra de Deus na mão e com o Espírito Santo no nosso coração, comandando as nossas ações, e dizer: Jesus, o que é que eu estou só repetindo? O que é que eu estou fazendo que não tem o menor sentido? O que é que eu estou agarrado que eu preciso desagarrar, Senhor? O que é que eu faço só para agradar a maioria das pessoas? Sabe? Meu Deus, para Sadraque, Mesaque e Abidnego aqui, baixar a cabeça, dobrar os joelhos, depois levantar, teria sido mais fácil. Eles tiveram que ser confrontados pelo rei, eles tiveram que ser jogados dentro da fornalha, e ao sair, eles glorificaram a Deus, porque o caminho mais fácil, meu amado,
na maioria, 99,9% das vezes, não é o caminho certo. E a palavra de Deus segue. No capítulo 4, Daniel interpreta o sonho do rei. Tá? Eu já falei um pouco na outra live sobre isso, que ele passaria 7 anos vivendo como um animal, se ele não se arrependesse. A palavra de Deus diz que ele segura ali 12 meses, mas depois cai de novo. E aí a palavra de Deus diz que ele vai viver como um animal, né? E aí a palavra de Deus diz que depois desses 7 anos, ou 7 tempos, né? Tem algumas pessoas que gostam de dizer que é outra interpretação a respeito da duração. Diz que o rei volta, ele glorifica a Deus mais uma vez. Tá? No capítulo 5, Daniel ele interpreta a inscrição na parede. Tá? E aí vem o capítulo 6, que foi o capítulo que a gente leu, certo? A palavra de Deus diz, dos versículos 7 ao 9, que armaram para Daniel. Por quê? Porque Daniel estava numa posição de destaque, ele foi uma das 3 pessoas escolhidas para governar sobre todos os outros, tá certo? E a palavra de Deus diz que o Dario, ele queria colocar Daniel como governante de todas as coisas. E aí todo mundo ficou louco. Meu Deus, vamos botar Daniel para governar? Não vamos deixar. Vamos armar para Daniel. Como é que a gente arma para Daniel? Daniel é um cara que vive na cultura do céu, como a gente já falou. Ele é um cara que, a palavra de Deus diz, deixa eu achar, que não tem nenhuma falta no seu proceder. Enquanto a lei, ele era leal, nele não há qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Como é que a gente vai pegar esse cara? E aí o versículo 5 diz: então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos motivo forte e o suficiente para denunciar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à sua fé. E sabe o que é que isso me diz, meu amado? É que Deus é o nosso ponto forte. Mas muitas vezes as pessoas vão usar isso para testar o nosso caráter, para provar a nossa vida. Como assim, Michel? Tem muita gente que anda certinha, cara, por aí. Certinha. Paga as contas em dia, sabe? Não faz mal a ninguém. Não pega o troco do outro. Não estaciona na vaga de deficiente. Ama os animais, etc, etc, etc. Mas quando vai para a fé, meu amigo, ele desanda. E aí, esses caras disseram assim: vamos pegar Daniel, porque ele ama tanto o Senhor. Ama tanto o Senhor. Ama tanto o Senhor, que se a gente atacar aí, a gente vai pegar ele. Sabe o que isso me diz? É que as pessoas que amam o Senhor de verdade, às vezes se questionam: Michel, por que eu passo por tanta provação? Por que isso está acontecendo comigo? Por que, sabe, essa guerra se levantou? Por que, meu amado? As pessoas olham para aqueles que amam o Senhor e dizem: vamos ver se ama mesmo. Vamos ver se é do jeito que diz mesmo. Esse é o lugar que a gente vai pegar ele, sabe? E atacam, e atacam, e atacam, e atacam, e atacam. E isso aconteceu aqui com Daniel, não tinha feito nada de errado. Onde foi que eles atacaram? Na fé de Daniel. Eles se juntaram, eles disseram para o rei Dario, mentindo: todos nós, supervisores reais, conselheiros, achamos que você deve fazer um decreto para que durante o período de 30 dias ninguém ore a não ser a você, rei. Sabe? Só que foi mentira, que eles não consultaram Daniel. O rei, enganado, assina o decreto. Assina o decreto. Ninguém poderia orar 30 dias a nenhum Deus, a nenhuma divindade que não fosse o próprio rei. E na nossa cultura, Brasil, e em algumas igrejas contemporâneas, não vou generalizar para que não gere polêmica, sabe o que as pessoas diriam? O que, Michel? É só um mês, cara. Fica tranquilo aí, fica bem quietinho, ora em silêncio, sabe? Tu vai orar na janela? Não, não ora na janela não. Vai lá pra tua cama, ora em silêncio, não abre nem a boca. Um mês, passa num instante. Ou então, basta tu se calar, Daniel. Um mês sem orar não vai te matar, não. Tu tem a vida todinha pra orar pela frente. Ou mais, ninguém precisa saber que tu tá orando ao teu Deus, Daniel. Sai dessa janela, cara. Fica quieto aí. Só que a grande questão, meu amado, é que quem carrega a cultura do céu não muda
o seu parecer, o seu fazer, o seu ser por causa das circunstâncias. Não muda quem é e o que faz por causa das circunstâncias. Quem carrega a cultura do céu não dá jeitinho. Não tem jeitinho brasileiro, não tem se calar, não tem nada. Quem anda com a cultura do céu se posiciona de acordo com essa cultura em qualquer circunstância. Você sabe o que a palavra de Deus diz que Daniel fez? Assim, versículo 10 do capítulo 6. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e orou como costumava fazer cotidianamente. 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou e deu graças a Deus. Que coisa maravilhosa! O que é que Daniel faz, Michel? Nada de diferente do que ele faz todo dia. Nem diante da morte, Michel, nem diante da morte, Daniel não faz nada de diferente do que ele faz todos os dias. E isso é viver a cultura dos céus, meus amados. É não ter dia triste, dia feliz, dia de guerra, dia de paz, não interessa. Nós vamos fazer a mesma coisa todos os dias, porque nós carregamos a cultura do céu. E há essa cultura e esse amor. É muito mais do que é uma questão cultural em si. Eu estou falando de cultura porque é o que nos invade. Mas esse amor não muda com as circunstâncias, não muda com as dores, não muda com as ameaças de morte. Sabe qual é a mensagem que Daniel está mandando aqui? Eu prefiro morrer do que mudar a minha cultura, a minha fé, o meu amor ao meu Deus. 30 dias sem orar? Impossível. 30 dias calado? Impossível. 30 dias escondendo o meu amor a Jesus? Impossível. Não vou esconder o meu amor a Jesus. Não vou esconder as minhas orações. Não vou esconder a minha fé. Pode me jogar na cova do leão, que eu vou fazer a mesma coisa que eu faço todos os dias. E, Michel, como é que eu sei se eu estou vivendo a cultura do céu? É fácil, meu amado. O que é que você faz todos os dias? Essa é a sua cultura. Vou dar até uma pausa para você responder. Porque chega uma hora na nossa vida que é ou ser ou não ser, meu amado. Como assim, Michel? Nós lemos que no capítulo 1, Daniel disse assim, nós vamos comer legumes e beber água. Mas eu não vou comer os manjares do rei. Beleza. Capítulo 2, mata todo mundo querendo interpretar a visão. Daniel interpreta a visão. Só que aqui não tem dom, não tem interpretação. Não tem visão, aqui é só o caráter. Aqui é só o caráter. E Daniel disse, se chegou a hora de eu morrer, vou morrer. Mas vou morrer fiel. Não importa o preço, desde que Deus seja glorificado e ponto final. E o que é que Daniel faz? Nada diferente do que ele sempre fez. Nada diferente do que ele sempre fez. No versículo 16, a palavra de Deus diz, então o rei deu ordens, e eles prenderam Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou Daniel, dizendo que é lá o teu Deus a quem você serve todos os dias, haverá de te livrar. E no versículo 17, em seguida, taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Você reparou que Daniel não falou, não respondeu, não reclamou, que Daniel não tentou dar um jeitinho, convencer ao rei. Daniel disse, se é ou a minha fé ou a minha vida, pode levar a minha vida que eu vou ficar com a minha fé. Porque eu posso até morrer na cova dos leões agora,
mas daqui a pouco eu estarei eternamente com o meu Deus. Porque vocês podem até tocar no meu corpo, mas não tocarão no meu espírito, não tocarão na minha fé e não farão eu negar o meu Deus, não farão. Oh Jesus, e como isso é precioso, meu amado. Sabe, uma vez eu li um livro, eu esqueci quem foi o autor, que ele disse assim que quando Davi se posiciona na frente de Golias para batalhar contra ele, Davi não estava nem aí se ia sobreviver, sabe? Davi não disse, Senhor, eu estou indo aqui diante de ti, mas preserva a minha vida. Você não vai achar essa oração na Bíblia. E esse autor, ele falou de um jeito tão bonito. Ele disse assim, Davi estava tão confiante na vitória de Deus e na glória de Deus, e não preocupado com a sua vida, que mesmo que ele perdesse a luta e o gigante comesse a carne de Davi, Davi ia matar aquele gigante, nem que fosse engasgado com a carne dele, com a orelha dele, com alguma coisa dele, mas Davi ia glorificar a Deus naquele dia. E isso é precioso demais. Sabe? Homens que entendem que aquilo que Deus faz, sabe? A pessoa, sabe? Deus exaltado, o amor, sabe? Ele é mais importante do que a minha vida, do que a minha própria dor. É mais importante, meu amado. Os propósitos de Deus são mais importantes do que eu preservar a reputação, do que eu preservar qualquer coisa. Alguns dias atrás, alguns meses, né, porque a gente ainda estava na igreja, o pastor pregou sobre o momento em que Moisés diz, risca meu nome do livro da vida, se você for matar esse povo. E Paulo também, ele diz assim, olha, se fosse pelo meu povo, eu perderia a salvação. E o pastor disse uma coisa que é muito interessante, o pastor disse assim, são essas pessoas que estão dispostas a perder a salvação por causa de um propósito maior, que receberão a salvação. Sabe, são as pessoas que amam seus irmãos, amam a igreja, amam a vida acima da própria vida. Sabe? E não é só isso, meu amado. Nós precisamos ir além. São pessoas que aceitam ser, sabe, faladas mal, ter reputações ruins, porque foram de encontro a essa cultura desprezível. São pessoas que aceitam, sabe, o prejuízo de terem os seus nomes difamados, porque foram de encontro a uma cultura que não é a cultura do céu. São pessoas que aceitam ter os seus nomes falados de forma ruim, porque decidiram interceder por vidas que estavam escravizadas em um sistema mundano. Oh meu Deus, a nossa vida não é preciosa, a nossa reputação não é preciosa diante de um propósito maior, para que vidas sejam salvas, para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós precisamos entender isso, em nome de Jesus, sabe? Oh meu Deus, chegou o tempo onde nós precisamos colocar as nossas vidas diante de Deus e do seu altar e dizer, Senhor, nem que eu te adore, meu Deus, com o cheiro da minha carne queimando, mas eu vou te adorar, Senhor. Não, os nossos nomes, eles vão passar, as placas da nossa igreja vai passar, meu amado, a nossa reputação vai passar. Mas nós precisamos dar a cara a tapa e dizer, nós estamos aqui, não vamos abrir mão da cultura do céu e dos princípios do reino para preservar a nossa própria vida. Não, pode uma multidão estar falando uma coisa. Não, nós ficaremos com Deus. Nem que nós sejamos colocados na cova dos leões, nós escolheremos o Senhor, sabe? E eu estou orando incessantemente esses dias, para que Deus nos dê, enquanto igreja, a capacidade de sofrer pelo seu nome, a capacidade de aceitar prejuízos para que o nome de Jesus seja glorificado, a capacidade, meu amado, de dar a cara a tapa e falar o que tem que ser falado, sabe, se posicionar na hora que tem que ser posicionado, sabe, para glorificar o nome do Senhor, por um propósito maior. Nós precisamos entender que nós temos um relógio aqui na nossa carne em contagem regressiva e nós passaremos, mas nós não podemos passar por essa terra sem deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para gerações que virão. Ah, meu Deus, e não é o nosso discurso, não são as nossas canções que vão gerar uma geração genuína na presença de Deus, é o nosso testemunho, é o nosso martírio, sabe? É o quanto eles vão ver nós
suportando sofrimentos pelo nome do Senhor. É o quanto eles vão ver a nossa resiliência, a nossa resistência, a nossa perseverança nos momentos difíceis. É o quanto eles vão olhar para nós, meu amado. Vão olhar para o nosso modo de vida, para a nossa cultura, e vão ver verdades do Espírito de Deus na nossa vida. É isso que vai gerar uma cultura, que vai direcionar uma geração que virá. Meu Deus, o tempo está passando, amados, e tem uma geração que precisa nascer. Onde estão os ventres que vão gerar essa nova geração? Onde estão os Daniéis, os Ananias? Onde estão aqueles que testemunharão? Oh, Jesus! Deus! Tu és santo, Jesus! Ah, meu Deus! Levanta e comece em nós, Jesus. Levanta e comece em nós, Senhor. Levanta. Porque tem uma igreja querendo salvar a si mesmo, Senhor. Mas nós não queremos ser uma igreja que quer salvar a si mesmo, Jesus. Nós queremos ser uma igreja que perde para ganhar e que morre para viver, Jesus. Nós precisamos ser essa igreja, Senhor. Não importa o que o mundo está cobrando de nós, Deus. Nós temos que nos levantar e nos posicionar, Jesus. Temos que ser como Sadraque, Mesaque e Abidnego, Jesus, que ficaram em pé sozinhos enquanto todos os outros estavam de joelhos. Nós temos que ser como Daniel, Jesus, nesse tempo, que não vai estar preocupado com os decretos do rei, mas vai fazer o que sempre fez o dia inteiro, todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Oh, meu amado, tome uma posição nesse tempo, meu amado, de que quando a notícia de morte chegar até você, faça como Daniel, vá para casa, para o seu quarto. Ore como você costuma fazer todos os dias e se mova dessa maneira. Não mude por causa do tempo, não mude por causa das estações, não mude por causa do sofrimento. Não mude a sua vida por causa daquilo que é perecível. As tristezas passarão, as perseguições, as guerras, os tempos difíceis, as doenças. Mas a nossa fé, aquilo que Deus é e fez em nós, nunca passará, permanecerá para sempre. Ninguém pode roubar a nossa fé. Ninguém, em nome de Jesus. Sabe, nós precisamos ser uma igreja posicionada nas questões concernentes ao nosso rei, ao nosso reino, ao nosso Senhor, posicionada nas questões que apontam para a sua glória, para o seu amor, não para nós mesmos, não para ministério de homens, não para ídolos que se levantaram no coração do seu povo e da sua igreja nesse tempo. Não para artistas gospels e pastores estrelas na televisão e na internet. Em nome de Jesus, volte para o seu quarto, volte para a sua Bíblia, volte para dobrar os seus joelhos no chão e orar mais uma vez. Jesus, nós precisamos ser essa igreja nesse tempo. Meu Deus, você sabe o que acontece, meu amado? Jesus, a palavra de Deus diz, vou tentar terminar de pregar. No versículo 19 do capítulo 6. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo de Elá, o Deus vivo. Será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde te livrar da cova dos leões? Então ouviu-se a voz de Daniel que respondeu, caro rei, eis que o nome de Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Mas por que isso aconteceu? Porque jamais cometi fraude ou delito contra o Senhor, que considerou-me inocente aos seus olhos. É diante dos olhos do Senhor que nós devemos ser considerados inocentes.
Diante dos olhos dos homens, meu amado, Jesus foi considerado culpado. Pare de correr atrás de preservar a sua própria imagem para não entrar em questões. Meu Deus, é aos olhos do Senhor que você tem que parecer ser inocente. Aos olhos do Senhor, em nome de Jesus, que essa seja a preocupação do seu coração, meu amado. E como eu falei, em tudo no reino de Deus, na cultura do reino de Deus, tem que gerar adoração, tem que gerar glória a Deus. Se não gerar glória a Deus, não é cultura do reino. Ah, meu Deus, olha o que isso gerou. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, versículo 25, nações, línguas e culturas em toda a terra, nos seguintes termos: Shelah, paz e prosperidade. Eis que é dito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Elá, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Ah, Elá, Deus livra e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas no céu e em toda a terra. Foi Elá, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. Ah, meu Deus. Gerar glória. Gerar glória. Não aceite as glórias que são de Deus. Não aceite. Não aceite. Não aceite seguir homens que roubam a glória que é só de Deus. Não aceite. Isso não é cultura do céu. Não aceite homens que usam o nome do Senhor para levantar os próprios nomes. Não aceite, meu amado. Não seja um homem e mulher que levanta ídolos no seu coração. Mas seja um homem e uma mulher que está disposto a perder a própria vida para não viver uma cultura diferente, que não seja a cultura do céu e a cultura do reino. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Uma vez eu estava na igreja e eu estava com os meus irmãos. E eu fiz uma oração naquele dia. E eu repito aqui. Que esqueçam do meu nome. Que esqueçam das minhas canções. Que esqueçam da mesa do Pai. Mas que nunca esqueçam do nome do Senhor. Que nunca esqueçam das suas verdades. Que nunca esqueçam da sua bondade. Que nunca esqueçam da sua grandeza. Porque para nós, meu amado, basta ser conhecido no céu. O resto é vontade dele, propósito dele. Ele faz como ele quer. Ele faz do jeito que quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a você fechar os olhos onde você está. E fazer uma oração. Mas deixa eu te desafiar, meu amado. Seja ousado. Seja ousado, seja ousado, seja ousado. Ousado. Seja ousado nessa noite, por favor. Deixa o Espírito de Deus te rasgar de dentro para fora. E usar a sua voz nessa noite para orar. A oração mais ousada que você nunca orou na sua vida.